Olá, meus amigos, aqui é o Márcio Coimbra, presidente do Instituto Monitor da Democracia e CEO da Casa Política. Aqui, no Democracia em Foco, você sempre tem conversas profundas sobre temas importantes do nosso país e especialmente também de política nacional e também internacional. As personalidades que nós trazemos aqui visam sempre dar uma maior e melhor compreensão dos temas que estão dentro do nosso país, mas também na esfera internacional com influência grande na política nacional. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui nos nossos estúdios a conselheira do Instituto Monitor da Democracia, Madeleine Lasco. Ela também é Head de Conteúdo do Antagonista. Madeleine, é uma satisfação imensa te receber aqui nos nossos estúdios do Monitor da Democracia e da Casa Política. Márcio, prazer é todo meu, uma honra enorme ser conselheira do Monitor da Democracia, fazer esse trabalho que a gente faz há tanto tempo juntos, militando sempre, por um Brasil melhor, mais democrático, em que a gente possa ouvir mais as pessoas, evoluir mais a sociedade. Enfim, eu é que estou feliz de estar aqui. Obrigado, eu fico contente. A democracia é um valor que muitas vezes os grupos políticos tentam trazer para si como se fosse sua propriedade. E muitas vezes esses mesmos grupos, eles acabam não defendendo a democracia. Eles usam o valor da democracia, o seu conceito, para atrair votos, para atrair simpatia, mas muitas vezes passam longe da democracia. Eu queria começar te perguntando exatamente isso, falar um pouco sobre a democracia. Você transita entre o jornalismo de impacto e a análise profunda. Sempre foi o seu papel como jornalista. E isso tem muito a ver com a nossa saúde democrática. Como é que você definiria o estado atual da esfera pública digital? A esfera pública digital, ela é eminentemente autoritária. A primeira coisa é que ela é nova. E tudo que é novo acaba despertando no ser humano o que a gente tem de mais primitivo. A esfera digital é a arena romana. Na esfera digital, as pessoas gostam de ver o sofrimento das outras. Isso existe dentro da alma humana. Só que é difícil a gente admitir, eu tenho isso dentro da minha alma, se eu não me controlar, se eu não me disciplinar, eu vou passar o dia em rede social, cada dia destruindo uma pessoa diferente. O que as pessoas fazem? Elas não se disciplinam e arrumam uma desculpa para isso. E uma das desculpas mais em voga, para adultos principalmente, é a questão da política. Você tem o mesmo movimento, por exemplo, em fandom de diva pop, onde alguém falou mal da diva pop, eles vão lá esmagar a pessoa que quer que demita, que isso, que aquilo. Na política tem sido a mesma coisa. Mas as pessoas tentam se enganar dizendo, não, a gente só tá cancelando fulano ou só tá indo atrás dele para pedir que ele seja demitido do emprego porque ele fez uma coisa muito ruim. Não é isso. É um movimento normal do ser humano que no dia a dia a gente consegue mediar, mas no digital ainda é muito novo. E, por outro lado, no mundo da política, pessoas muito assustadas com liberdades que o cidadão começa a ter na esfera digital. Então, elas veem o que está acontecendo de errado que o cidadão faz e tem muita coisa. Tem muita coisa errada na esfera digital, porque onde tem ser humano vai ter coisa errada. Só que olham isso e falam, vamos regulamentar. E o regulamentar é uma lorota, porque não é regulamentar, é regular. Regular o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Então a gente fica com duas frentes autoritárias. Uma que é da natureza humana, num ambiente novo, e a outra que é do poder político, que não sabe conviver com liberdade e quando vê aquilo tudo quer amordaçar o país.
Vamos conversar um pouco sobre essa parte do jornalismo que é muito importante. Você falou em amordaçar o país. É muito do que a gente tem vivido durante muito tempo no Brasil. As pessoas têm medo de falar, né? E você tem sempre um papel muito militante no jornalismo, no sentido da independência do jornalismo. Eu acho isso muito interessante. E o jornalismo ele passa por uma mudança, né? A que a gente chama de novo jornalismo e economia da atenção, né? E você, como head de conteúdo do Antagonista, fez uma transição de um modelo de notícias em tempo real para uma curadoria de conteúdo em um ambiente que já está saturado, né? Com muita informação. Me conta como é que foi esse desafio para você. Esse desafio é o desafio de você ver o que sobra de algo que modificou no jornalismo. Porque assim, hoje em dia no jornalismo é muito, como é que eu digo, lucrativo, sob o ponto de vista pessoal, você sentar no colo de um político. Eu não digo nem se vender, tá? Que muita gente fala assim pra mim, não, fulano se vendeu. Aí eu falo, se tivesse se vendido seria menos pior. O problema é que nós estamos numa época que não precisa nem comprar. Ele vai, porque ele falando só bem de um político, de um lado, e só mal do outro, ele vai receber o carinho da torcida, ele vai ser favorecido pelo algoritmo, ele vai ter um grupo que o proteja, ele vai ter um grupo que o patrocine. E isso existe em ambos os lados, na esquerda e na direita isso existe. E o Antagonista, ele teve uma fase de produção de conteúdo muito intensa, da qual eu também participei 10 anos atrás, mas que tinha tudo a ver com um Brasil que não existe mais. Que a gente está falando ali, então, de Lava Jato, Isso. Impeachment da Dilma. Era um Brasil que nunca tinha visto o rico ir para a cadeia e a gente acreditava que ia para a cadeia e ia pagar. Esse era o mote do Antagonista. Essa foi a época áurea do sucesso, 2016, 2017. Estamos falando 10 anos atrás. O mundo mudou. Agora, a gente sabe que o rico pode até ir preso, mas ele vai ser solto. E vai vir sapatear na nossa cara, debochar da cara da gente, fazer perfilzinho em rede social mostrando a piscina dele na cobertura. O político vai ser preso e vai ser solto. Sim, e aí, assim, o político Valdemar Costa Neto, por exemplo, que era colega de cela do Zé Dirceu, ele vira o principal bastião da direita e o país está aceitando. Para quem não se lembra, foi ele que indicou José Alencar como candidato a vice na eleição do Lula em 2002. E ele foi preso no Mensalão e foi colega de cela do José Dirceu. Os dois dividiram a mesma cela. E agora ele vira uma pessoa homenageada pelo bolsonarismo. E o fulano que se diz de direita tá aceitando. Tá aceitando por quê? Porque ele não tem outra coisa pra fazer, entendeu? Ele vai fazer o quê? Ele vai se lançar candidato? Então ele aceita isso mesmo, porque ele não quer... Na verdade, as pessoas estão com menos pior. E estão com menos pior, só que os jornalistas se dividiram e cada um foi para um lado do menos pior. Em vários países do mundo você tem isso. Nos Estados Unidos você vai lá, você ouve a CNN, tá puxando a sardinha para um. Fox News tá puxando a sardinha para outro. Quando eu morei lá, a CNN era chamada de Clinton News Network. Exato, exato. Aí o que eu pensei, qual é o nicho do Antagonista? O que era o coração do que os fundadores fizeram quando isso tinha sentido, que era o Diogo Mainardi, Cláudio Dantas, Mário Sabino. O que eles faziam tanto sucesso? Eles diziam a verdade. Então não adianta você, em 2026, querer militar a favor de Lava Jato, porque esse tempo não existe mais. Esse Brasil não existe mais. Era um Brasil que achava que nunca um rico ia preso e falou, nossa, agora vai. O Brasil mudou. Isso não existe mais. Você acha, Madá, que agora, com a questão do Banco Master e o Vorcaro, esse sentimento ainda vive no brasileiro ou o brasileiro se desiludiu depois do que aconteceu 10 anos atrás? Se desiludiu, porque esse escândalo do Banco Master, comparado com a Lava Jato, se fosse naquela época, o Brasil não andava. Até nós, a gente estava na rua hoje.
a dimensão desse escândalo, porque as pessoas falam, é mais um escândalo de corrupção. Nos outros, a gente confiava no judiciário. Lembra? Agora não. Agora o judiciário... Bom, Vorcaro, ele passou seus tentáculos por todo o sistema legislativo, executivo, judiciário, especialmente o STF, né? Sim, sim. E nós não sabemos por onde mais. Porque a gente sabe a ponta do iceberg, a pontinha do iceberg, né? Nós sabemos um pouquinho. Agora, quantos parlamentares estão envolvidos em fazer prefeitura botar o consignado no master? Em fazer prefeitura botar a previdência no master, nos mais de 6 mil municípios do Brasil? Eu ouvi um comentário do Feltrin, muito interessante, que ele tem uma fonte na Polícia Federal, diz que de 300 mil páginas que teria dentro de um celular do Vorcaro, ele leu as 50 primeiras e disse: é melhor arquivar isso tudo, porque o Brasil não dá conta dessas 50 primeiras páginas. Cai a República. É o reflexo do que aconteceu na Lava Jato. A partir do momento... eu não sei se quem é mais jovem lembra. A gente tinha, até 2010, a plena certeza de que nunca, jamais, em hipótese alguma, um rico será preso no Brasil. Exato. Tinha essa certeza. Eu lembro que eu tinha essa certeza. A gente, jornalista, tinha essa certeza. Via um escândalo de corrupção. Não vai acontecer nada. Isso aí, nada. Eu lembro um escândalo de corrupção gigantesco na década de 90 dos vereadores em São Paulo, CPI da máfia dos fiscais. Meia Câmara envolvida, um só foi preso. Então, assim, era assim. O cara que era o empresário, nunca ele ia preso. A gente nem esperava que fosse. Quando começa a Lava Jato, que o primeiro rico vai preso, o espírito do Brasil mudou. Mas agora, eu acho que ficou assim, pior do que era antes, quando a gente achava que nunca ia preso. Porque a gente achava que nunca ia, mas que uma hora o país ia amadurecer e alguém preso. E aí foi preso e soltou. Então, o que aconteceu, por outro lado, também? Os poderosos se sentiram inimputáveis. O nível de degradação moral, eu diria, inclusive, dessas relações com o Banco Master é algo de quem tem certeza que nunca vai acontecer nada mais do que a gente tinha antes da Lava Jato. Agora era a certeza mais absoluta de que estavam protegidos. E assim, o Vorcaro é uma pessoa que nem origem tem, entendeu? Como é que você vê ministros do Supremo, assim, confiando num cara que ele não sabe de onde veio, como é que acumulou aquela fortuna, se é testa de ferro de alguém, que história... O cara até ontem era apresentador de TV gospel, gente. Como é que o cara vira banqueiro? É impressionante. É uma ascensão meteórica. Sim, e uma queda também. Também. Então, assim, isso mexe com todos os poderes da República. E vai querer um bombardear o outro. É um erro. Eu vejo muitos políticos tentando jogar o escândalo no colo de uma vertente política específica, né? Sim. A direita quer dizer que é da esquerda, a esquerda quer dizer que é da direita. Esse escândalo é da velha política. Você acha que então é aquilo que se fala? Se está todo mundo envolvido, então a chance de não darem nada é muito grande? Mas também um quer torpedear o outro, né? Então a gente tem esse caminho difícil a trilhar aí pela frente. Aí, com base nisso, eu queria te perguntar uma coisa. Porque você é uma das poucas jornalistas, se não a única jornalista do Brasil, que consegue trazer um jornalismo com a velocidade das redes sociais, mantendo um jornalismo profissional, embasando toda essa estrutura. Então a minha pergunta para você é o seguinte: como é que o jornalismo profissional ele pode competir com a velocidade das redes sociais sem perder o rigor? Você consegue fazer isso,
Mas não são todos os jornalistas que conseguem. Qual foi a regra de ouro que você descobriu para conseguir fazer esse trabalho? Estudar, ser humilde. Porque é o seguinte, o jornalista acha que entende de rede social, só que não entende. E assim, pela minha história de vida, antes da rede social fazer sucesso, eu já trabalhei numa plataforma de rede social que chama Change.org, que é listada na Bolsa de Nova York. Ela é uma B Corp, ela tem uma série de benefícios concedidos, porque é uma corporação social, enfim. E eu fui entender como funcionavam as plataformas antes de atuar como jornalista na plataforma, entendeu? Então esse que foi o pulo do gato para mim. Mas desde o começo, eu sabia que eu não entendia. Quando eu estava trabalhando aqui no STF, em 2009, eu que criei o monstro, botei o STF nas redes, o despacho é meu. É como acontece comigo, como quando eu levei o Eduardo Bolsonaro a primeira vez para Washington e apresentei ele na Casa Branca, apresentei ele para o Marco Rubio, o pessoal, quando deu as tarifas, disse, não, Márcio, a culpa é sua. Márcio, eu acho que nós temos aqui nessa mesa, eu fiz o despacho que botou o STF nas redes sociais. Márcio apresentou a família Bolsonaro pro Trump. Pois então. Então, enfim, depois que nós fizemos isso, a gente tem que ter humildade, né? De ir atrás, de estudar. Então, assim, eu estudei... Eu achei, nessa época que eu tinha ido pra Change.org, meu filho tinha acabado de nascer. Então, o que eu achei? Que eu não ia ser jornalista de novo. Porque o que era jornalismo até então que eu conhecia? Eu era repórter, Márcio. Eu fui repórter de política, mas eu fui repórter de polícia. Eu era refém em rebelião. Eu fui refém em rebelião várias vezes. Virava a madrugada trabalhando. Você tinha uma notícia, você ia atrás. Não tinha coisa de internet, não tinha WhatsApp pra você mandar. Então, assim, você tinha um negócio pra fazer, pra falar com alguém, você tinha que ir encontrar com a pessoa onde ela estivesse na hora que fosse. Aí meu filho nasceu, eu falei, não vou mais fazer isso. E comecei a me dedicar a entender isso, porque eu queria ser uma executiva da área. Só que aí as redes sociais foram avançando e se tornaram um meio de trabalho do jornalista. Hoje o jornalista checa por WhatsApp, marca entrevista por WhatsApp, conversa por rede social, não precisa sair de casa. E aí foi no momento que eu falei, nossa, tá dando menos trabalho do que trabalhar na empresa. Foi exatamente essa a escolha. Eu tinha um filho pequeno, que eu criei sozinha. E eu fui para a imprensa, na época que eu voltei para a Jovem Pan, com a seguinte cabeça. Eu não era mais repórter, não precisava ser mais repórter, eu era apresentadora. E eu vou utilizar tudo que eu aprendi de rede social. Só que assim, eu fui estudar e aprender. Não é um ofício igual ao jornalismo, não é jornalismo a estrutura de rede social. Você pode pegar a estrutura de rede social e inserir nela jornalismo. Mas ela não é jornalismo. Não é porque um jornalista posta uma matéria lá que isso necessariamente vai funcionar. Então, assim, estudar esse ambiente, hoje eu considero essencial. E é o que muita gente não faz, né? E o que acabou criando o que a gente chama de indústria da indignação, né? Que é a discussão sobre engajamento algorítmico, que é uma coisa que você estudou a fundo, né? Que eu acho que é importante você falar sobre isso, porque você também dá curso sobre isso. Você escreveu livros sobre isso e você entendeu como o algoritmo privilegia o conflito ao invés do debate. Fala um pouco sobre isso. O algoritmo, ele privilegia tudo que motiva o ser humano a ficar usando aquela plataforma. E aí, assim, as pessoas falam que é de rede social, mas não é profundamente humano. A chance de você escrever uma carta para uma loja, uma carta é ótimo, mas você mandar uma mensagem para uma loja, para um restaurante, para uma emissora, ela é maior para elogiar ou se te fizerem alguma coisa errada? Ah, certamente a crítica, né? A crítica. Então, assim, a rede social, ela não vai ser diferente. E acontece o quê? As pessoas
usam a rede social para fins sociais. A rede social começa com você reencontrando os seus amigos do passado. Antigo Orkut, né? Isso. E isso deu um uso novo ao noticiário, que é o uso social do noticiário, que a gente tinha muito pouco. Era uma coisa assim muito... Lembra antes, quando alguém te dava um recorte de jornal? Lembro. Era alguém que tinha que ser muito próximo. É verdade. Saber que você gostava muito daquele assunto e que ou não tinha visto ou ia querer guardar. Exato. Então, uma forma da pessoa se relacionar afetivamente, socialmente com você, era te dar o recorte de jornal. Hoje, a gente faz isso o dia inteiro. Manda notícia para um, para outro no WhatsApp. Sua avó, sua tia, sua mãe te manda notícias o dia inteiro. Muita fake news, né? Sim, porque é a economia que você falou, da indignação. Porque assim, se a pessoa tá pé da vida com alguma coisa... eu tô pé da vida com o Banco Master. Aí ela vê um vídeo de alguém explicando o escândalo do Banco Master. E ela vê outro falando: esses ladrões têm que cair. Pá, 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 bate na mesa. Não iremos aceitar. Pá, pá, pá. Ela fala: esse aí é que vai resolver o problema. Isso eu me lembro na década de 90 do Alborguete, lembra? Com aquele rolo de massa que ele batia na mesa falando mal dos políticos e tal, né? Foi aí que surgiu Alborguete, Ratinho. Afanásio Jazade. Exatamente, esse pessoal. E aí, eu trabalhei na mesma emissora que o Afanásio Jazade. Ele foi repórter da Jovem Pan, de polícia também. E aí, a Jovem Pan tinha um diretor, que é nome de um túnel em São Paulo, Fernando Vieira de Mello. E o seu Fernando sempre alertava que, assim, você tem uma escolha. Ou você tem uma ascensão meteórica, ou você tem uma carreira longa. Não existe as duas coisas. Muito interessante. Tem. Isso vale para todo mundo em todas as áreas. Alvorcaro, né? Por exemplo, eu lembro quando eu fui fazer a parte de... Eu fui fazer a parte de internet da Jovem Pan, porque eu tinha trabalhado na Jovem Pan nos anos 90, início dos anos 2000. Saí para trabalhar no Supremo Tribunal Federal e quando eles começaram, fui fazer uma série de outras coisas, fui para Change.org, fui para empresa, fui trabalhar no Unicef em Angola, campanha da Poli, faz um monte de coisa. Quando eu volto para cá, a Jovem Pan estava abrindo o YouTube, eles falaram: você foi estudar esse negócio de plataforma? Vem abrir aqui pra gente, fazer o canal, fazer o projeto. Eu falei: me dá um programa, eu ponho o meu programa, a gente vai servindo como plataforma de teste, o que der errado refaz, o que der certo replica pro resto. Enfim, a gente tava fazendo tudo isso na Jovem Pan. Aí começam a aparecer os âncoras daquela fase do impeachment da Jovem Pan, que falavam muito assim. Eu lembro que eu falei: olha, o seu Fernando foi o mentor do jornalismo daqui. Esse falatório desse cara aqui contra o PT, porque é esquerdopata... Eu lembro que eu falei pro Tutinha: isso não dura 10 anos. Sua rádio já tem 70. Olha. Isso aqui não dura. Isso não dura. Nenhum desses hominhos nervosos gritando vai durar. Isso tem fim. E não durou mesmo. E, por exemplo, tinha uma cobrança comigo: não, você tem que falar que fulano é ladrão. Não vou falar que fulano é ladrão, porque eu sou católica, eu não fico adjetivando as pessoas. Eu falo: fulano roubou. Agora, eu não vou ficar xingando fulano ladrão, vagabundo. Eu não vou fazer isso. Não é do meu feitio. E havia essa cobrança por quê? Porque todos faziam. Aí as pessoas foram lá e confiaram em quem? Em quem falava naquele tom alto. Onde estão essas pessoas hoje? E é isso que eu falo. Você pode pegar um vídeo meu de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Estou falando a mesma coisa. Porque isso eu aprendi lá atrás com o Fernando Vieira de Mello. Tem uma história muito engraçada dele com o João Melão, pai do Ricardo Melão, do Novo. O João trabalhava lá e um dia tinha tido um caso policial horroroso contra uma criança, não sei o quê. Eu sei que este homem, que era um homem calmo, fino, entrou no jornal batendo na mesa e falou isso, falou aquilo. Disparou de fax que chegou lá. Fax. Era fax, porque esse homem é demais, porque esse homem é isso. E ele, se achando, entrou na sala do seu Fernando. Olha lá, seu Fernando. Pessoal aí gostou, não sei o quê, papapá. Ele falou assim: João,
Hoje eles estão felizes com isso. Amanhã você vai fazer o quê? Você vai ficar pelado no jornal para eles ficarem felizes? Você vai matar alguém ao vivo para eles ficarem felizes? Porque quando você sobe o tom, a pessoa não te cobra coerência, ela te cobra um tom a mais. Exato. Então, é essa a questão. A pessoa que está no tom mais alto, eu acho que até vale a pena, se ela for ganhar ali todo o dinheiro da vida dela, ela não precisa trabalhar mais, como é o caso de alguns que a gente conhece. Mas o público tem que saber que a pessoa que tá no tom alto, ela não tá pra ficar com você pra vida. Ela não tá com você pra compromisso. Ela tá pra ganhar o dela ali e vazar. Então, com base nisso, me responde como é que o que significa para você conseguir manter uma linha editorial independente em um país polarizado como esse que a gente está vivendo? Na real, eu entendo que a nossa linha editorial, que é o de dizer a verdade, é a linha editorial para a maioria. Só que a maioria é silenciosa. A maioria do Brasil é silenciosa. A maioria do Brasil não tá afim nem de um lado de doido, nem de outro. A maioria do Brasil vota por exclusão. Não vota escolhendo. A maioria do Brasil vota na hora que chega lá, fala, putz, esses caras de novo, não sei o que, tá, vai, escolhe isso aí. Entre o ruim e o pior, com qual que eu fico? A maioria é isso. E a gente tá tendo um jornalismo, entre aspas, feito para essa minoria, por quê? Porque é um pessoal que consome muito. A vida deles é isso, a vida social deles é isso. Quem conhece alguém que está nesses grupos de fanáticos, você deve ter na sua família, eu tenho também. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem, ou de um lado ou de outro. Uhum. Eles passam o dia inteiro, eles fazem pix, eles prestigiam tudo que as pessoas do grupo fazem. É que nem quando o cara entra numa seita religiosa, eu ia te falar, é como seita, né? Se você pisar um pouquinho fora, você é cancelado, né? Você vai ser moído. Se você questionar, você não precisa nem fazer nada errado. Você questionou, você vai ser moído. E aí a gente vê também a coisa de seita. Por exemplo, o cara que tá numa seita... tem a yoga mística do não sei o quê. Todo mundo tem que ir. É na terça de manhã. Aí na terça à noite tem o encontro da purificação do não sei o que lá. Todo mundo... Ele não pode faltar em nada que é da seita. E esse pessoal também é assim. Também é o mesmo mecanismo. E aí eles ficam muito bravos porque eu falo assim, olha, a diferença entre política e seita é que a política, isso é muito interessante das pessoas saberem, a política é a arte de você convencer o outro que é melhor você juntar ao seu lado, pelo menos momentaneamente. É a arte de você convencer que o seu lado é melhor. Então, por exemplo, na questão da liberdade de expressão, toda a briga que a gente teve aí com o STF, com isso, com aquilo. O cara, vamos dizer que a pessoa só agora enxergou. Só agora enxergou que o STF estava passando o limite. O cara que é da política... Ele pode até no fundo achar puta, mas demorou tanto pro cara ver. Mas ele não vai falar. Ele vai falar, agora você tá com a gente. É isso aí. Vamos trazer mais gente. E papapá. O posicionamento público do cara que é da política é esse. Porque ele quer fazer maioria no campo dele. O cara que é de seita, não. Ele busca pureza. Então, o cara que é de seita, a pessoa até ontem tava lá, vigiar e punir é bom demais. Hoje, ela falou, o STF, não sei o quê. Aí ele fala, mas você teve culpa e não esqueceremos o que você fez no verão passado. Isso é seita. Aí muitas pessoas falam pra mim, mas falar o certo é ser de seita? Isso não é o certo, isso é só ser de seita. Se a pessoa se mete em política e em vez de convencer, ela busca pureza, é seita. E as pessoas falam, não, mas eu não tô numa seita. Toda pessoa que tá numa seita, ela te jura que ela não tá. Quem tá em seita religiosa. Não sei se você já teve essa experiência de amigo. Sempre. Não tô, não. Isso aqui é energético, que não sei o quê. Eu já tive amigo Eu tive amigo na seita do ET Bilu. Que eles iam comprar umas casas que eram uns iglus, pareciam uns iglus que fazia no meio de não sei onde. A pessoa tenta te convencer que aquilo é puramente racional. Na política hoje, é o mesmo mecanismo. É o mesmo mecanismo. E olha, vamos então, já que a gente entrou nesse assunto, eu quero entrar em algo que é importante, que você
é autoridade no Brasil sobre esse assunto, que é cancelamento e cultura do medo, né? Sim. Você tem livros sobre isso, você palestra sobre isso, né? Você é uma das vozes mais vocais que a gente tem no Brasil, que fala sobre o impacto do cancelamento na liberdade de expressão. Como é que é? Como é que nasceu o teu livro? Por que que você começou a se interessar por esse assunto? E por que que as pessoas são canceladas, Madá? O que que acontece? Na verdade, o cancelamento não tem a ver com a pessoa cancelada. Tem a ver com manter a coesão do grupo e manter o medo interno para ninguém questionar, sempre repetir a mesma coisa e sempre seguir o líder. E dar vazão a essa coisa que o ser humano tem dentro de si, que é a agressividade. Então, escolhe um por dia para esculachar. E aí, se a pessoa não se alinha a ninguém, ela fica no meio de um fogo cruzado. E assim, comigo, eu fui da turma do Velho Testamento do cancelamento, entendeu? O meu, na verdade, começou quando eu volto para Jovem Pan, em 2015. Tinha um movimento, não sei se você se lembra, os 20 do MASP. Que era um pessoal que foi pedir o impeachment da Dilma. Eles marcaram uma passeata que não foi ninguém. Você lembra da história? Não me lembro. Era a primeira passeata pelo impeachment da Dilma. Foi convocada no Facebook. Só foram 20 pessoas que ficaram conhecidas como os 20 do MASP. Bom, aí nessa esteira foi crescendo o movimento do impeachment e tudo. E surgiu aquele projeto do Escola Sem Partido. Você lembra? Lembro. Bom, Miguel Najib, aqui de Brasília. Isso. Inclusive. Aí eu fiz o quê? Eu tinha sido assessora parlamentar, eu fiz a bobagem de ler o projeto. Eu já tinha aprendido no Supremo, o ministro Eros Grau me advertiu várias vezes. Ele falava assim, você sabe que você é a única pessoa louca que lê essas coisas. Brasília só acontece porque ninguém lê nada. Se tivesse lido, não iria adiante. Porque às vezes eu lia as coisas e falava, ministro, mas não é possível. Ele falou, porque ninguém lê. Ninguém leu, então vai adiante. E esse projeto era justamente isso. Quando se falava, quando você via as palestras, era maravilhoso. Fui ler o projeto. O que era o projeto? Ia ter um cartaz na escola. Tinha que colar um cartaz falando várias coisas que não podia ser partidário. Quem pagava o cartaz? Não estava previsto. O que acontecia se não pregasse o cartaz? Não estava previsto também. Era isso o projeto. E uma das pessoas dos 20 do MASP era uma professora de direita, que chama Paula Rosisca. E eu levei ela no meu programa para falar de um ponto que era muito interessante. Ela é famosa nas redes sociais. Né? Ela ficou, né? Eu levei ela no meu programa para falar de um ponto que era muito interessante. Quando você passa um negócio desse, que é para denunciar partidarismo, 90% dos professores são de esquerda. Quem que vai ser denunciado? Os professores de direita, mesmo que não façam proselitismo político. Porque eles já incomodam. A denúncia anônima. Ela foi falar esse ponto. Márcio, para quê? Começou uma perseguição que a gente não entendia. A Paula teve que se afastar até. Nossa. Porque faziam perfil falso dela em site de acompanhante e mandavam para todo mundo da escola onde ela estudava. Espalham que você tem condenação por pedofilia. É uma coisa num grau. Então foi primeiro esse pessoal, depois um cidadão que fazia um negócio que ele advogava por armas, não sei o que. Ele queria que eu entrevistasse ele como especialista em segurança pública. Eu falei, ok, você é especialista, qual é o seu trabalho na área da segurança pública? E não havia. Em não havendo, não vou entrevistar. Né? Não é um critério que hoje se usa, mas assim, se a pessoa não tem experiência na área, eu não faço questão nenhuma. Ela pode falar na rede dela, que aí eles me falam, não, mas eu não posso falar. Você pode na sua rede, com o meu endosso não vai ser. Esse também veio, aí eu comecei a ver essas perseguições, e a perseguição no meu caso, ela era da ala política e chegou num nível de ameaça à família, de seguir na rua. De eu entrar no mercado, sair do mercado, via nas mensagens do meu Instagram
perfil anônimo que tinha tirado foto minha do meu filho pelas horror. costas no mercado, bilhetinho em cima do carro. Então começou a virar uma coisa muito over. E que aí eu falei assim, mas eu não sou alguém que tá tão exposta pra tanto, sabe? Eu não sou, eu não sou o Bolsonaro, eu não sou o Lula pra ter um chamar. O que essas pessoas estão fazendo? E aí eu comecei a me infiltrar nos grupos pra entender. E o que você descobriu? Eu descobri que a maioria das pessoas não sabe nem do que tá falando. Eles ouvem uma mentira sobre alguém, que é os líderes do grupo, eles precisam todo dia dar uma pessoa para eles perseguirem, para eles destruírem. E aí tem uma fila conforme os desafetos dos líderes do grupo. Então eles inventam algo sobre a pessoa, colocam ali e vai todo mundo atrás. No meu caso é muito interessante porque assim, na ala psiquiátrica da esquerda brasileira, há quem acredite que eu era integrante do gabinete do ódio. Meu Deus. E aí eles apresentam as razões, que sempre assim é um print, o cara tira um print, uma foto, isso aí é a prova. E ao mesmo tempo, na ala psiquiátrica da direita brasileira, tem gente que jura que eu comecei o inquérito das fake news. Não foi o ministro Alexandre de Moraes, fui eu. Que eu não sei, eu acho que era ministra do Supremo na época, ninguém me avisou. Mas entende que as duas turmas têm sobre mim uma crença que é completamente fabricada? Eu sei porque é comigo. E aí eu fui vendo com outras pessoas e era a mesma coisa. Eles inventam uma história sobre você e aí eles tentam reduzir isso. Eles falam que, não, porque isso é uma crítica. Não, porque isso é uma análise do seu trabalho. Não. É inventar que você fez algo que você não fez. É te despersonalizar. É te despir da sua biografia e inventar que a sua biografia é uma coisa que você jamais fez. Porque essa biografia inventada é o que justifica que todos te ataquem. Se alguém for te defender, será atacado também. E, infelizmente, isso só cola porque o covarde na nossa sociedade é tratado como se fosse gente. Então, quando a pessoa vê uma difamação e ela silencia, ela é cúmplice. Ela não é uma coitada, ela é cúmplice. E socialmente no Brasil, as pessoas que calam diante de injustiças não são tratadas como cúmplices. Porque é um país muito injusto, é um país de muitas distorções. Muita gente sente que precisa calar. Então, a magnitude que o cancelamento ganha é gigantesca. E ao mesmo tempo eu fui estudar, porque assim, num primeiro momento eu achei que tinha coisas que eram espontâneas, que era uma indignação. E aí depois eu entendi que isso não existe na internet. Não existe nas redes sociais. Tudo que a gente usa que é privado de internet, o seu WhatsApp, as redes sociais em si, os portais de internet, eles são, vamos dizer, um quadradinho privado dentro da internet. Não existe espontaneidade ali. Isso é uma coisa boa das pessoas saberem. Nada que chega a você é espontâneo. Nada que chega a você é destino. É tudo algoritmo para mexer com você. Então, assim, foi trabalhando nisso que eu fui descobrindo esses mecanismos do cancelamento que, infelizmente, no Brasil, eles ainda, por exemplo, os canceladores, os grandes canceladores, infelizmente, além de poder político, eles têm muita entrada nas empresas. Eu entendo que se as empresas não precisavam parar, não precisavam prejudicar nem denunciar os canceladores. Era só parar de ajudar. Se o poder econômico brasileiro parasse de ajudar cancelador, seria ótimo. E você acha que o que tem acontecido é uma erosão do debate público por conta disso? Porque as pessoas têm medo de ser cancelado e aí as pessoas ficam em silêncio e isso impede discussões de alto nível, soluções pragmáticas para o futuro do país? Sim, e inclusive em muitos grupos que têm pessoas qualificadas. Me chamaram uns dias para um grupo de mulher, me chamam para muito grupo. Me chamaram para um grupo, tinha uma pessoa lá que é uma jornalista que eu conheço, eu não sabia direito, eu tava... Sabe aquelas coisas? Eu tava meio doente aquela semana, aí não entendi direito, falei que entrava, não sei o quê.
Eu sei que, de repente, numa altura do grupo, alguém me avisou que tinha uma pessoa lá me difamando, me xingando, me não sei o quê. Eu não tive nem tempo de ver. A dona do grupo falou que eu não podia fazer parte da ação deles, porque a outra estava me xingando. E era um grupo de direita, em tese, contra o cancelamento. E aí depois, conforme o grupo vai andando, eu vou vendo assim, que elas falam que elas são de direita, que elas abrem mão de tudo, que elas são canceladas. Érica Hilton na presidência da Comissão da Mulher. Não vou me manifestar porque eu tenho patrocínio disso, patrocínio daquilo outro. Então assim, ser da política virou uma moda. Então, a pessoa que é uma socialite, ela quer brincar de política. O cara que é um cara filho de rico, ele quer brincar de política. Não existe brincar de política. Porque a política é o destino de 210 milhões de brasileiros. Então, assim, todo mundo tem o direito de ter uma opinião política. Mas a pessoa falar que está se colocando politicamente e capitular e calar em algo importante é canalice. Ou vai ou não vai. Então, se a pessoa vai para a política, é para o bônus e para o ônus. A gente tem muita gente indo para a política com brincadeirinha hoje em dia. Então, isso erode o debate público, por quê? Porque entra na política, primeiro, a lógica de seita e depois a normalização da pessoa que prega uma coisa e age de outro jeito. E isso é muito comum, né? É muito comum. E a gente vê muito isso na política. Não, assim, a gente vê muito, e eu acho que a gente vê cada vez mais as pessoas que têm de político só o discurso. Ela nem chega a se posicionar na vida real. Ela só tem aquele discurso e que é apartado completamente de todas as decisões que ela toma. Então, assim, conheço, por exemplo, muitas pessoas que vêm... eu acho muito engraçado o pessoal da área artística, assim, metendo em política. Eu acho sempre muito divertido. E às vezes eu vejo a pessoa da área artística que, assim, você vai nas redes sociais dela, é aquela coisa que eu sou contra a lacração, que a arte foi tomada por isso, isso e aquilo, e a pessoa vive de Lei Rouanet fazendo coisa de lacração. Entende? Esse tipo... O Brasil é um país de hipócritas, né? Sim. A verdade é essa. Sim, e ficou... Mas a questão é que ficou mais fácil, com as redes sociais, você fingir que tem uma ação política. Sem as redes sociais, não dava para fingir. O cara tinha que ir em algum lugar, ele tinha que fazer parte de algum grupo, de algum partido. Hoje não, você junta meia dúzia de hipócrita no WhatsApp e finge que você tem um grupo político. O que você acha daquela frase do Humberto Eco, que ele fala que as redes sociais deram voz a um grupo de pessoas, a um número de pessoas que antigamente... Elas conversavam na padaria, conversavam no bar, tinham as suas opiniões. Não, hoje o cara, ao invés de falar no bar, ele fala para 50 milhões de pessoas, né? Então é a amplificação da presença desses idiotas, segundo o Humberto Eco. Você acha que isso, que ele tem razão? Eu acho que sim. E eu não acho que é o cara que está falando no bar. Sabe, o que tem a internet não é a pessoa poder falar, é o encontro. É a rede. E é a sensação ele conecta o cara que está naquele bar com outro cara que está em outro ponto do mundo, que pensa a mesma coisa e que se aliam para destruir outras pessoas também. E sem a mediação social. Tem uma figura que eu gosto muito. Sabe o doidinho ou bêbado da cidade? Uhum. Toda cidade de interior ou todo bairro afastado... Não sei se agora ainda tem, mas sempre tinha o bêbado do bairro ou doido da cidade. E o que acontece? Em muitos lugares, essas pessoas viveram a vida inteira da assistência de quem estava em volta. E todo mundo que estava em volta sabia, olha, é uma pessoa que não dá para levar em conta o que ele fala, vamos ajudar, né? É uma pessoa, devemos respeito. Mas ninguém levava em conta o que ele falava. O que é a internet? O doido daqui... Ele não vai ter a mediação de todo mundo que não leva ele a sério. Não, ele vai encontrar o doido de lá, da outra cidade, que leva ele a sério. Aí eles juntam com o doido de lá do interior do Pará, que junta com o doido do não sei onde. E, de repente, toda a mediação social para que essas pessoas, bem ou mal, se adequassem a uma vida em sociedade, ela deixa de existir porque ele está no grupo só com os doidos de todas as cidades. Então, a mediação social daquilo que é aceitável, ela some, porque eles todos se juntam.
Eles estão juntos, eles estão convictos. E eles não levam mais em conta a sociedade que está em volta deles. Que é aquela coisa, ele faz o laço com quem está longe e quebra com quem está perto. Então é isso que a gente tem hoje. E esse é o jeito mais fácil de você ter uma população manipulada. Porque o laço com quem está longe é aquele laço que na hora H, na hora que dá o problema, a pessoa se ferra, vai sozinha e não tem ninguém para vê-la no hospital, para vê-la na cadeia, para vê-la nada. Ela vai se ferrar sozinha. Então, assim, num mundo como o de hoje, que é hiperconectado, às vezes a pessoa que está longe, ela parece mais interessante, ela parece mais sedutora, ela parece mais corajosa, ela parece que ela tem muito mais a ver com a gente. Mas é aquela coisa, Jesus te ama porque não convive com você. Por que aquela pessoa parece tão legal? Porque você não convive. Você não convive, a pessoa é maravilhosa. Sim. Então, acho que essa questão é algo que tem que ser uma disciplina nossa. Porque às vezes a gente vê a coisa na rede, te brilha o olho, você fala, tem tudo a ver comigo. Mas será que tem? Será que se tiver junto, tem? E esse eu acho que é um movimento que as pessoas estão fazendo agora. Refazer os laços com quem está perto e parar de nutrir laços imaginários, inexistentes e mediados por algoritmos com quem está longe. Eu acho que está tendo uma retração nisso, retirada das pessoas das redes sociais, muita gente saindo das redes sociais. Tenho visto isso em círculos próximos, né? Me parece que a gente viveu o ápice de um modelo e agora parece que a gente está, né, retrocedendo um pouco, né? Voltando um pouco a uma convivência, a dar valor mais a uma convivência normal que a gente tinha antigamente. Mas vamos entrar, Madá, em algo que você fala muito bem e que está muito em voga no Brasil e as pessoas falam com muito erro sobre isso, que é liberdade de expressão. Né? Me fala o que é liberdade de expressão e onde a gente tem errado. Você falou muito aqui sobre regulação, falou um pouco no começo sobre regulação das redes sociais, também tem essas decisões do STF que são polêmicas, os limites legais versus os morais da fala. A gente viu deputados sendo presos e se fala que eles têm o direito às suas opiniões e não podem ser punidos por isso. Como é que está o estado de coisas da liberdade de expressão no Brasil? Nós não temos mais liberdade de expressão no Brasil. Eu vejo que isso é uma coisa que acabou e que nós temos que lutar para ter isso de volta. Eu não imaginei nos anos 2000 que a gente ia ver isso que nós estamos vendo agora, de rompantes autoritários das pessoas querendo regular o que todo mundo fala. Liberdade de expressão é cada um poder dizer o que pensa, mesmo que seja a coisa pior do mundo, a mais absurda, para que a sociedade dialogue e evolua. O único remédio para abusos na liberdade de expressão é mais liberdade de expressão. Então, assim, aqui nós estamos falando de existe uma linha fina que as pessoas falam. Eu sou a favor de liberdade de expressão, mas eu não sou a favor de ameaçar pessoas. Eu não sou a favor de incitar que se faça coisas com pessoas. Na minha ótica, essa é a linha de corte. Mundialmente, existem 3 coisas que as pessoas consideram que ficam fora do conceito da liberdade de expressão. É pedofilia, terrorismo e incitação a assassinatos, incitação clara. A grande questão é que hoje em dia se torce todos esses conceitos. Porque quando eu falo incitação clara a assassinato, a pessoa pega uma piada num show de stand-up e vem ter a cara de pau de falar que isso incita assassinato. Porque eu tô falando incitação clara, como a gente teve, por exemplo... Teve o caso do Léo Lins, né? Que o caso ficou Léo Lins, famoso, né?
8 anos de cadeia queriam dar. E o Léo Lins, você veja, olha como o mundo ficou louco. Você esteve conversando com ele, né? Tive, ele é meu amigo. Eu acompanhei desde o começo o processo e olha que coisa. O Léo teve que abrir mão de todas as suas redes sociais. Ficou proibido de fazer piada com mais de 50 temas. Proibido previamente. E tinha dúvidas do seguinte, ele não podia fazer piada com idoso. Pode fazer piada com Lula e com Bolsonaro? Eles são idosos. Sim. Então, assim, ele não podia fazer piada com nada. 8 anos de cadeia, multa de não sei quanto, não podia sair da cidade, papapá. Quem que deu essa sentença? Quem deu essa sentença foi uma juíza progressista, em defesa da liberdade de todas as pessoas. Quem é que reformou a sentença, primeiro tirou essa obrigatoriedade dele comparecer todo mês na justiça? 2 dos juízes mais religiosos do Brasil. Sabia disso? 2 dos mais conservadores. O ministro André Mendonça, que é pastor protestante, que foi um dos que tirou obrigatório, porque tinha decisões liminares do Léo Lins, por exemplo, não poder sair da cidade. Qual é o sentido de alguém não poder sair da cidade? Tinha decisões liminares dele não poder sair da cidade. O ministro André Mendonça, que deu essa liminar para acabar com essa história. E quem julgou favoravelmente ao Léo Lins, inclusive fez uma peça maravilhosa, mostrando a diferença entre você incitar algo e fazer um espetáculo de stand-up. Que o stand-up é uma persona cômica. E que fica muito clara a diferença entre um cidadão falando e a persona cômica. E quem julga tem de saber isso. Quem deu essa sentença foi o desembargador Ali Mazloum, muçulmano, praticante, família dele, mulher, filhos, todos tradicionais. Então você veja como o Brasil virou uma coisa que o mais carola dos evangélicos e o mais carola dos muçulmanos são mais libertários do que os progressistas identitários. Por que acontece isso, Madá? Porque o progressismo não é nem religião, é seita, né? O identitário. O identitário é seita, então ele é a busca pela pureza. Você não pode falar determinadas palavras porque elas têm origem racista. Primeiro que não faz nenhum sentido isso. Lógico. A palavra ter uma origem racista não significa que hoje ela é usada com um sentido racista. Para provar o meu ponto, eu digo o seguinte: o pior xingamento racista é macaco. Macaco tem origem racista? Não. A origem da palavra, pouco importa se ela foi criada por demônios ou por anjos. Importa o uso que você está fazendo dela. E a gente tem um pessoal que está disposto a inventar origens malignas para a palavra, de etimologia freestyle, para sair patrulhando todo mundo que não pode falar isso, não pode falar aquilo. Quer ver o passado com a lente do presente. Então eu vejo pessoas assim: não, porque nós não podemos ler o livro do não sei qual filósofo porque ele era escravista. Desculpa, amor, até o século XIX todo mundo era. Aí vai fazer como? Você esquece o que aconteceu antes? Então, reescrever o passado, controlar tudo feito seita, é algo que a gente tem visto, é uma pauta que vem importada muito dos Estados Unidos, é uma cópia daquilo que tem nos Estados Unidos, colou na nossa elite, colou em parte das universidades. Nas universidades a gente tem essa ideia de que é maioria, mas virou um verdadeiro inferno dentro das universidades. E a gente precisa sair disso, porque a maioria não compactua com isso. E você acha que o parlamento tem trabalhado para mudar esse estado de coisas? Acho que tem. Tem? Acho que tem, mas... E quais são os caminhos, além disso, que o parlamento ainda não fez, que você acha que possam ser feitos? Caminhos que a gente pode tomar para evitar esse tipo de problema? Por exemplo, moralizar a política de cotas. A política de cotas nas universidades, de cotas para negros ou de cotas para classes mais baixas também, ela foi feita com base em anos de estudo do que eram aquelas cotas, quanto tempo duraria, qual era o percentual. A pessoa seja a favor de cotas ou não. Isso foi estabelecido com anos de estudo. Agora, estão querendo obrigar, por exemplo, todas as universidades a terem uma cota de X% para quilombolas, sem saber
se na região tem quilombo. As cotas para trans. Não há nenhum estudo sobre cotas para pessoas trans. Tanto é que as cotas que abriram não foram preenchidas. Esse debate de DCE ter tomado as universidades é algo que eu entendo que o parlamento tem que entrar, inclusive para garantir uma parte importante da liberdade de expressão, que é a liberdade de cátedra. Outro dia, eu vi um negócio na Unifesp, de um grupo que eles fizeram, ginecologia para pessoas sem vulva, um coletivo trans. Na Escola Paulista de Medicina. Assim, tem que tomar uma vergonha na cara. Não dá para fazer isso. Não dá para aceitar isso. E essas pessoas, se você for fazer qualquer questionamento, é transfóbica, te perseguem na rua, agem com violência, com beligerância. Por exemplo, as universidades que cancelam palestras desse ou daquele. Eu já tive palestra minha que eu cheguei para dar palestra na universidade, tinha o meu rosto colado em todos os cartazes, escrito transfóbica aqui não. Que é por causa daquela condenação que eu tenho por ter dito olá, cara, tudo bem? Eu estava dizendo olá, cara, às mulheres, olá, caro, aos homens. Uma das caras era uma mulher trans que disse ao judiciário que eu chamei ela de um cara. Não faz e que isso sentido. anula a existência dela. Tá no Supremo agora. Eu fui... A primeira instância não deu. Mulher. A segunda instância, homens. Deram. Mas não é misoginia. Não é uma forma de calar mulheres que nasceram mulheres. Não. É apenas uma coincidência. Eu chego para dar palestra numa faculdade com um amigo, meu advogado, a rua inteira com o meu rosto, escrito transfóbica que não. É absurdo. Chegou lá, tinha 2 representantes da OAB. Eu falei, bom, tô segura. Sabe o que elas estavam fazendo lá? Tentando impedir a minha palestra. Falaram, não, porque não é adequado. Eu falei, olha, o processo é esse aqui. Não, porque não sei o quê. Eu falei, senhoras quiserem, eu coloco as senhoras na mesa para contradizerem a minha palestra depois. Mas eu vou dar a palestra. Não, mas tem um pessoal que se organizou para bater em você. Eu falei, vai ter que bater para me tirar do palco. Eu vou falar. E fui. E ninguém bateu. Estavam lá organizados, desistiram. No fim, o povo da UAB veio tirar selfie comigo, me convidar para fazer palestra. E daí eu pergunto, qual é a seriedade desse tipo de coisa? Como é que uma pessoa adulta queria impedir a minha palestra, 1 hora depois ela quer levar a minha palestra para outro lugar e tirar selfie? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas a gente está vivendo isso. Qual que é o sentido? É uma pessoa que tinha sido bombardeada por informações falsas durante um tempão, pressionada pelo grupo do qual ela faz parte a fazer algo que era me impedir de falar. Ela se dispôs a ir lá. E muitas pessoas na minha situação dão para trás. Mas eu não vou dar para trás, entendeu? Eu entendo que nem todas as pessoas podem se dar o luxo de fazer o que eu fiz. Não é toda pessoa que pode. Mas eu posso. Eu acho que esse é um momento de quem não pode falar, de quem não pode se impor, apoiar quem pode. Porque se quem pode tiver apoio e se unir com mais pessoas que estão se posicionando, aí a gente vira esse jogo. Exatamente. Isso é muito importante de se fazer. Mas é exatamente seguindo essa linha, né? Que a gente está falando também de pessoas que são aí bombardeadas por fake news, né? Que foi o caso que aconteceu aí com você. O pessoal trazendo fake news para tentar influenciar pessoas para te atacar nesse caso. Eu acho que a gente está entrando nesse processo eleitoral agora, desse ano no Brasil, em 2026, onde todo mundo está falando que será a eleição da inteligência artificial, né? E isso está muito ligado ao futuro da democracia, né? Como é que, na sua opinião, a gente pode formar cidadãos capazes de discernir, né, fatos de narrativas nesse momento que a gente está vivendo um período de inteligência artificial e deepfakes, que isso acaba direcionando a decisão das pessoas? Como é que a gente pode se defender disso? Márcio, hoje
sabe quantas pessoas, de acordo com o PISA, que é aquele exame da OCDE do ensino médio, quantas pessoas de 15 anos no Brasil sabem a diferença entre fato e opinião? 2%. Aí fica difícil. 2%. Então, assim, por que esse povo gritando, protegendo político, é visto como jornalismo? Porque a pessoa não sabe diferenciar o fato da opinião. Se ele tá falando uma coisa que é a mesma coisa que eu penso, a pessoa não percebe que tá fazendo, ou falando de falsidades, ou citando coisas que não são fatos. Então, assim, no meu entendimento, eu vejo isso como proposital da classe política que tá aí. Eu acho que chegou a hora de uma mudança geracional. A questão é geracional. Essa classe política que tá aí, que produziu o Banco Master, que tá fazendo o STF se implodir moralmente. Essa classe política que necrosou as nossas instituições, ela não pode mais ficar aí. Ela não vai trazer um novo Brasil. Acho que está na hora de uma nova geração. Acabou, já deu a era dessa gente. Porque uma nova geração pode ter interesse num público educado para não cair em fake news, em deepfake. A única maneira é a educação. Não tem outra. É a educação de base. É o básico. Tem que aprender o básico desde pequeno, porque senão vão cair. E vão cair por quê? Porque, assim, não tem nem cognição suficiente para entender do que tá falando. Então, assim, não é o deepfake, que a gente não vê o pessoal caindo em deepfake. Assim, a pessoa mandando dinheiro pro Elon Musk, porque o Elon Musk marcou um casamento com ela. Teve o caso de uma senhora no Rio Grande do Sul que foi esperar o Brad Pitt no aeroporto. Quantas tem? Todos os dias. Não tô falando de quem cai em golpe amoroso, que isso é uma sacanagem enorme, que manipula uma pessoa emocionalmente. Mas é um golpe amoroso, assim, de você conhecer uma pessoa comum, que até aí é um golpe que todo mundo pode cair. Um golpe do Pix, todo mundo pode cair. Eu tô falando dos absurdos. Daquele negócio quando que era do Papa... Quando o Papa foi escolhido agora... O pessoal tava mandando que recebia assim: gente, eu queria visitar o Brasil, mas não tenho como. Por favor, faça um Pix, não sei o que lá. Sabe, Shakira quer fazer show no Brasil. Pessoal, estou sem vale de BRT. Sabe umas coisas assim? É disso que eu tô falando. É da pessoa falar assim: não, vou casar com o George Clooney. Isso que eu falo, isso que passa do que é um golpe, que o golpista ali tem a culpa, do que é uma pessoa que não tem condição de se defender. Eu vi outro dia um rapaz que a influencer mostrou um desses videozinhos de IA, sabe? Engraçadíssimo até, que dava pra ver a quilômetros de distância que era IA, que era o Lula entrando na cela e batendo no Bolsonaro. Aí ele mostrou a avó dele vendo o vídeo. Interior lá do Nordeste. A avó dele chorando. Olha o pobre, nem sossego tem. Ele já fez cirurgia, esse Lula. Olha lá, o Lula bateu na cabeça dele. Ela achava que era. Impressionante. Mas assim, não é que ela achava que era só porque a imagem é realista. Ela achava que era porque ela não tem referência suficiente para entender o nível de absurdo daquilo. E não vai ter lei que dê conta. O mundo hoje se divide, infelizmente, entre quem tem cognição para usar IA e quem tem a cognição que só repete o que é feito pela IA. Ele já se divide assim. E se a gente não... Assim, essa geração de agora, eu considero que há algo a fazer, mas não há conserto. Eu entendo que tem que ser educação, uma revolução na educação desde agora. O meu filho fala pra mim: não, pai, tem 8 anos. Fala: não, isso aí é IA. O meu também fala. Eu falei: gente, como é que ele sabe o que é IA, né? Ele tem 8 anos, né? Mas é uma coisa que já faz parte da vida dele, né? E é o processo educacional.
Porque, assim, isso faz parte da vida dele. Tem o processo educacional cognitivo, mas tem também o treinamento do olho deles. O olho deles é muito treinado para tela. Eles têm um olho para tela, para detalhe. Por exemplo, a gente vê... Para as pessoas entenderem desse olho para tela que eu falo pega um filme que a gente gosta muito e vai ver com filho pequeno. Pega um De Volta pro Futuro da vida e vai ver com filho pequeno. Eles percebem tudo. Eles percebem todos os efeitos especiais e a gente não. Percebem erros de continuidade e tal, e a gente não. Não, porque eles têm esse olho muito treinado no vídeo. É uma coisa da geração deles. O que salva a nossa geração? A cognição. O vídeo pode estar perfeito, mas você fala, o Lula não entra na PF pra dar um cacete no Bolsonaro. Isso aí não existe. Mas eu entendo também que boa parte das fake news que as pessoas repassam em grupos políticos, Marcela, sabem que é mentira. Sabe que é mentira. Repassa porque tá todo mundo falando e eu tenho que repassar também, entendeu? Repassa porque veio aqui, foi fulano que pediu pra passar e eu vou passar em frente. Eu não vou contrariar fulano. E me diz então o que você acha que o cenário da comunicação projeta para esse ano eleitoral do país, baseado nisso? Olha, esse ano eleitoral eu entendo que vai ser o ápice da polarização. Mas o ápice da polarização no seguinte sentido. A esquerda sem dominar redes, tentando técnicas que não convencem absolutamente ninguém, não seduzem absolutamente ninguém. É estranho, né? Porque anos 80 e 90 a esquerda era transgressora. Acho que chegou ao poder, se acomodou. A direita, que tinha ficado alijada, entrou na internet primeiro e conseguiu. Então, assim, o que eu entendo a gente já tá com uma militância muito agressiva dos dois lados e vai ser essa guerra fratricida a eleição inteira. E aí resta saber quantas das pessoas vão decidir votar porque querem um Brasil melhor e quantas pessoas vão decidir votar por medo, né? Decisão tomada por medo é sempre uma decisão demoníaca. Eu aprendi isso no colégio de freira. O diabo tem duas formas: a mentira e o medo. A mentira e o medo fazem parte do ser humano. Quando você decide com base numa mentira ou decide com base no medo, você vai levar o caos para sua vida. E o brasileiro tem feito isso sistematicamente. Ele tem decidido com base em mentira e medo. E eu entendo que essa eleição vai ser isso. Mas é uma eleição que também vai ter espaço no executivo, não creio. Mas no legislativo, para pessoas que tenham seu nicho, que apresentem propostas e, sobretudo, que apresentem propostas de contenção do autoritarismo que a gente está vivendo. Porque o autoritarismo, ele começa nas palavras e ele acaba derivando por uma sensação de gigantismo, de poder tudo, inclusive na área econômica, e isso as pessoas não estão aceitando. E, Madá, você tem cursos. Sim. Né? Me fala um pouco desses cursos, porque eu acho que eles ajudam as pessoas a enfrentar esse ano eleitoral. Como é que são esses cursos online que você fez? Eles têm ligações com seus livros? Explica isso um pouco. Eles têm ligação com o meu livro. É o seguinte, eu fiz o livro Cancelando o Cancelamento. E lá fala um monte de coisas. Aí eu percebi o quê? As pessoas, na hora de um cancelamento, ou quando elas estão sendo canceladas, ou quando elas veem alguém e elas querem falar alguma coisa, elas não sabem como fazer. Elas não sabem se defender. E elas imaginam que para você fazer isso, você precisa ter uma força de caráter gigantesca, você precisa ter um público. E não é isso. O posicionamento é uma técnica de comunicação. Ele não depende de você ser uma pessoa combativa, não depende de você ser uma pessoa combativa toda hora. Você pode se posicionar sem abrir flanco para briga. Então, o que eu fiz? As pessoas me pediam isso. Não, mas você se posiciona. Acontece que eu posso me posicionar do jeito que eu me posiciono, porque minha profissão é me posicionar.
Se a minha profissão fosse outra, talvez eu fosse honesta e tivesse outra escolha. Olha, o meu negócio aqui, eu cuido dessa empresa aqui, dos interesses dessa empresa, e vocês que se virem aí. Quem é que tá brigando por liberdade de expressão, eu vou ajudar a pessoa. Mas eu tô aqui na minha. E eu vejo muita gente que quer brigar. Então, o que eu fiz? Eu fiz um curso. Estão todos nos meus perfis das redes sociais. Eu fiz um curso que se chama Autodefesa Verbal, que é destinado às pessoas que acabam enredadas em conversas, ou na rede social, ou profissionalmente, ou família, ou com amigos. Sabe aquela situação que a pessoa ela vai reclamar de uma coisa e no fim ela acaba pedindo desculpa por alguma coisa que ela nem fez, porque a situação vira de um jeito que a pessoa não sabe mais? Ou ela viu uma coisa injusta na rede, ela foi falar só: ô pessoal, não foi isso que fulano fez. Pronto. Já vira que ela aí sai desculpando. Não, tudo bem, não vou mais falar. Eu ensino passo a passo como a pessoa se posiciona para não acontecer isso com ela. E onde as pessoas acham o seu curso? Esse curso tem o link na descrição de todos os meus perfis. E eu lancei agora um novo, que é um derivado desse, que se chama Limite Sem Culpa. Oh, interessante. Que é para a pessoa... Porque assim, eu vejo muitas pessoas que falam assim, não... Mas aí eu tenho que brigar toda hora, então? Toda hora tem que brigar? E aí eu falo para as pessoas, quem impõe limite não tem que brigar toda hora. É como quando alguém sabe uma luta, uma arte marcial no colégio. Aí eu comparo com as pessoas, quem é que apanha mais no colégio? Pega meninos adolescentes. É aquele que apanha e não faz nada para dar de volta. É aquele que apanha e tenta convencer o grupo de que ele vale a pena, de que ele é legal, que não é legal fazer isso com ele. Aquele que fica tentando falar, não, cara, eu sou seu amigo, sou seu admirador, enquanto tá apanhando. Ou é o outro que todo mundo sabe que luta e que ninguém nem chega. Esse que tá tentando compactuar e agradar pessoas que não têm limite, ele vai ter que brigar todo dia. Porque todo dia ele vai ser desrespeitado. O outro, que todo mundo sabe que se precisar, ele vai impor o limite, nem que seja pela força, esse não tem que brigar nunca. Quem é que puxa briga com boxeador? Quem é que puxa briga com lutador de jiu-jitsu? Ele não precisa nunca ter batido em ninguém. Todo mundo sabe que ele é assim. E impor limites é isso. É técnica. É, sobretudo, sustentar, às vezes, a culpa que a pessoa sente de impor um limite para alguém. As pessoas são mais desrespeitadas, paradoxalmente, são aquelas pessoas que mais ajudam as outras, que mais estão acima, que mais estão num nível alto de funcionamento. Porque elas olham o outro e falam, pô, não vou criar essa encrenca com o cara. E o cara vai sendo folgado sempre. A pessoa fala, pô, cheguei aqui, né? Eu tenho uma posição, coitado do fulano. Ah, mas fulano é assim. E aí, todo dia, a pessoa tem que lidar com o incômodo pro fulano que é folgado poder viver em paz. E assim, isso, às vezes, impor limite, o problema é o incômodo interno da pessoa não sustentar. Mas quando você coloca de uma forma técnica, as pessoas que fazem o curso falam pra mim, gente, eu achei que isso ia dar um problema, não aconteceu nada, no fim ninguém ligou. Porque é o jeito. Então aí eu fiz os dois cursos, esse de autodefesa verbal e o limite sem culpa. Todos são para ensinar pessoas comuns a se posicionarem nas redes, profissionalmente, com família e até em relacionamentos com filho, com marido, com mulher. E as pessoas têm me dado aí um feedback muito legal de como as coisas mudam na vida das pessoas aprendendo técnicas. Você vê, né, Márcio? Eu fiz tanto treinamento de oratória para ministro do Supremo, senador, deputado, juiz, promotor. E uma hora eu vi que se eu pegasse essa técnica, eu podia ensinar para as pessoas comuns, porque essas técnicas não é à toa que essas pessoas grandonas que vivem sob pressão querem usar essas técnicas. É porque funciona, te facilita a vida. Então eu fiz um curso aplicando essas técnicas à vida cotidiana. Muito bom.
E Madá, agora a gente já está encaminhando para o fim, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência de vida, né? Porque você tem uma vida muito rica, que serviu de inspiração a várias mulheres e também a vários jornalistas que iniciaram a carreira e que hoje estão aí no mercado, porque você passou por organismos internacionais, você tem esse trabalho em Angola, você também teve um trabalho junto com o terceiro setor, você trabalha como jornalista e ainda criou o seu filho sozinha frente a tudo isso. Me diz como é que foi para você como profissional esse seu caminho de ascendência até você chegar aqui? É assim, eu sou de uma família destruída. Meu pai, bancário, minha mãe, dona de casa. Eles se separaram quando eu tinha 7 anos. Meus irmãos eram menores que eu. E a minha mãe sumiu na vida, foi embora de casa quando eu tinha 8. O meu pai surtou. Nós fomos criados pela minha avó num ambiente... não era de pobreza. Nunca tivemos problema de pobreza. Nunca tivemos excesso. Mas nunca me faltou comida, por exemplo. Mas era um ambiente, sob o ponto de vista psicológico, social, muito ruim, muito ruim. O meu sonho, desde criança, era sair daquela casa. Meu sonho sempre foi sair de casa. E aí, eu entendi muito cedo que o único jeito de eu sair dali era estudar. Ninguém ia me salvar. Ninguém. E quem podia não ia me estender a mão por causa das relações de amizade. Então, muito cedo eu entendi que ou eu estudava mais do que todo mundo ali, que foi o que eu fiz, ou eu ia ficar presa ali para sempre. Então, eu já comecei assim muito cedo. Por exemplo, fui buscar bolsa de estudos para conseguir entrar na USP, não precisar que ninguém pagasse minha faculdade. Com 16 anos eu já dava aula de inglês. Aí fui fazer faculdade. Márcio, era uma loucura a minha vida, porque eu fazia a ECA de manhã, ia trabalhar na Rádio Trianon à tarde. Aí eu pegava uma aula de inglês e perdia a primeira aula da São Francisco, ia pra faculdade à noite, saía 11 horas, 7 da manhã estava de novo na ECA. Aí sábado eu dava aula de inglês das 7 às 7. E por que eu fazia isso? Eu dava aula de inglês porque eu tinha medo, que eu tinha entrado em jornalismo e eu via muita gente que estava lá no jornalismo e que trabalhava em outras coisas, que nunca virava jornalista, sabe? Que vai trabalhar no banco, aí no banco você ganha bem, você nunca... Bom, aí eu falei, não, eu tenho que ser jornalista. Conheci o Fernando Vieira de Mello, de quem eu já falei. Eu nem sabia quem ele era, entrei lá para fazer um teste na Rádio Trianon, ele gostou do meu texto, eu fiquei lá. Ele tinha sido o grande mentor do radiojornalismo e eu aprendi com ele a escrever para rádio e tudo. E depois, quando eu tinha 19 anos, isso eu comecei com 17, eu era assistente do Ferreira Neto lá. Aí quando eu tinha 19 anos, me chamaram para trabalhar na Jovem Pan. E eu apresentava as tardes da Jovem Pan. Eu fui ser repórter e eu apresentava as tardes. Não tinha imagem, ninguém sabia que eu tinha a idade que eu tinha. Eu sempre tive um vozeirão. Então eu tinha um emprego que era o mesmo emprego de todo mundo que tinha 40 anos. Eu tinha 19. E aí meu pai morreu. E assim, a minha vida profissional sempre foi assim, eu não tinha escolha. Eu tinha que sustentar os meus irmãos mais novos e os meus avós. Meus avós tinham uma aposentadoriazinha ali, mas que não dava para pagar a vida de classe média, plano de saúde, escola particular. Era eu que pagava. Então, assim, a minha vida foi praticamente... nesse começo, ela era tentar prover para casa, mas sem deixar de fazer o que eu gostava. Era o meu dilema. Então, eu trabalhava muito, porque eu falava, se eu não for excelente, uma das duas coisas eu perco. Ou eu não vou ter o salário para dar lá, e aí eu vou ter que sair do jornalismo. Então, era essa a minha coisa. Aí eu falei assim, não, eu quero sair do país, tenho que aprender outros idiomas.
Fui aprender, eu já dava aula de inglês, aí eu fui aprender espanhol, italiano, francês, fui aprender outras línguas, porque eu achava que isso ia abrir a minha cabeça. Fui viajar, enfim, fui sempre buscando coisas novas, até que chegou um período que eu estava com uns 30 e poucos anos, eu era repórter de política já da Jovem Pan, e eu achava que tinha alguma coisa faltando. Porque eu achava que os políticos mentiam. Mas eu não conseguia pegar onde era. Porque eles davam entrevista. Sabe quando você olha... Eu fiz psiquiatria forense. Eu tinha certeza que era narcísico, meio psicopatinha. Mas eu não achava onde era o elemento que ele mentia. Eu falei, bom, é porque eu não conheço por dentro. Aí eu vi um convite para eu ir trabalhar no STF, na presidência. E lá, trabalhando, lidando com os processos administrativos, que eu descobri exatamente tudo que os políticos mentiam. E eu vejo meus colegas, às vezes, eu não sei se eu rio ou se eu choro. Porque eu sei até quem mentiu pra pessoa quando eu vejo... Você já trabalhou no serviço público, a gente sabe até de onde vem. Exatamente. Aí fui trabalhar no Supremo e depois fui fazer a campanha da Poli em Angola. E quando eu cheguei lá, em Angola, que eu soube que eu tava grávida. Eu tinha, pra mim foi meio um milagre, assim. Eu tinha um diagnóstico de infertilidade. E aí eu soube lá, só que eu tinha largado tudo que eu tinha aqui, meus clientes todos, e lá não podia continuar com criança. Aí eu voltei pro Brasil pra recomeçar tudo de novo. E aí que eu tive essa experiência diversificada, porque como eu tinha um filho pra criar sozinha, eu fui falando assim, não, eu vou trabalhar no corporativo. Que não deu certo, porque quando você é estrategista de comunicação, jornalista, o seu trabalho, por exemplo, você viaja, você não aguenta ficar no escritório, não dá certo. Mas naquele momento eu achei que ia dar. E aí, para mim, serviu para diversificar muito, para trabalhar em vários lugares diferentes. E aí é engraçado que, assim, quando o meu filho nasceu, que muita gente achou que ia ser muito difícil criar um filho sozinha... Porque efetivamente o preconceito das pessoas também é uma coisa gigantesca ainda. Principalmente do pessoal que fica bancando. A mãe solo tem que ser protegida. Essas são as que não convidam o seu filho para o aniversário, porque não quer você sozinha lá solteira com o marido dela. É verdade, eu já ouvi isso. Aí as pessoas falam assim, não, o seu problema é ser mãe solo. E eu te digo que o meu problema não é ser mãe solo, porque o meu filho era um só para sustentar. Antes eu sustentava 4. Uhum. Quando ele nasceu, eu falei, todo mundo adulto, agora vocês se viram. E o meu filho é uma criança só para sustentar. Eu passei a vida inteira sustentando 4 pessoas. Para mim, uma criança só, cuidar de uma criança só, não é mais do que eu tinha antes, é menos. O meu problema era com ser solteira. Não chamavam meu filho para as coisas quando eu tinha pai junto. Tipo, já cheguei aí em coisa... Nossa, mas cheguei uma vez... Tinha um negócio que era um passeio que ele tava louco pra ir no parque. E que ia com os pais. Eu tinha até falado pro meu primo ir acompanhando ele, né? Pra não ficar eu lá com os caras. Meu primo ia. E aí, na última hora, me manda um WhatsApp. O passeio foi cancelado porque tá meio chuvoso. Aí eu falei pra ele, já que foi cancelado, vamos nós no parque. Se a gente tomar chuva, tomou. Nós chegamos lá, quem encontra? A turma inteira da escola. Não. Que são essas que estão na internet. Porque precisamos proteger. Então, assim, eu falo tanto contra essa turma, porque, assim, eu sofro na pele o que eles fizeram. Uhum. Mas pra mim, tanto faz. Eu quero que essa gente morra com a podridão de alma deles. Eles vão continuar sendo podres, eu vou continuar brilhando. Pra mim, dane-se. Agora, a pessoa que tá deprimida, a pessoa que não tem a mesma formação que eu, que não pode ter um emprego legal, que depende dessa escória. A pessoa que, às vezes, está mal, queria só ouvir uma palavra boa, vai ouvir uma militância. Ou o menino que está em casa, que é homossexual, é família conservadora, eles ficam falando pro menino lá, eles têm que te aceitar para a vida do menino virar uma militância e um eterno sofrimento. Sabe, eu falo... Não por mim, porque eu dou risada. Na verdade, eu gosto de combater esse pessoal porque eu acho divertido ver a incoerência, a pequenez de alma, a mesquinharia, a falta de referência, o quanto superestimam o próprio intelecto, é divertidíssimo.
Mas eu falo pelas pessoas que não estão na mesma posição que eu e que sofrem consequências diárias. Então, assim, a minha história de vida foi uma história em que eu fui forte porque eu não tive escolha. Mas eu também tive muita sorte. Porque muitas das pessoas que passaram por metade do que eu passei, hoje elas não estão no lugar que eu tô. Foram coisas que foram acontecendo, sabe? No meio de toda a desgraceira, tem alguém que surge aqui, alguém que surge ali, uma oportunidade que você vê lá, uma coisa que acontece. E desse conjunto de coisas eu tô aqui hoje. E eu acho que se eu tô aqui hoje, se eu conseguir escapar do caos, eu tenho a obrigação de tirar as outras pessoas e de fazer quem nunca passou por isso enxergar como é importante você dar uma oportunidade para quem tá lá. Então, assim, isso é o que eu faço diariamente com o jornalismo, que eu procuro fazer. E cada vez que alguém me manda uma mensagem de, olha, nossa, isso que você fez lavou a minha alma. Finalmente me senti representado. Outro dia uma menina que fez o curso mandou assim: hoje eu tô me sentindo uma rainha porque finalmente eu consegui explicar tal coisa. Pra mim é isso que vale, entendeu? Pra mim é isso que vale, porque eu vejo as pessoas que ficaram pelo caminho e que não precisam ficar. Que história bonita, Madá. Obrigada. Inspirador. E é um orgulho ser seu amigo. É um orgulho poder compartilhar projetos com você. Porque a gente tem... Sempre lembro dessas suas palavras, né? A gente tem que estar com gente boa, né? Exatamente. Então, e isso é muito importante. Agora vamos para a nossa última parte, que a gente faz um bate-bola rápido aqui. Eita, pequenas coisas, coisas simples. Um livro essencial para entender o Brasil. Gente, um livro essencial para entender o Não Brasil. vale o cancelando o cancelamento. Então, eu tô pensando... Olha, você sabe que hoje em dia, esse livro do Felipe Nunes, você leu? Como que chama? Esse livro novo que ele fez, que é com o pessoal lá da Globo, que são várias pesquisas. Não, esse eu não li ainda. Esse é muito, muito, muito interessante. E um outro que eu recomendo demais é o Identitarismo, do Antônio Risério. Esse identitarismo do Antônio Risério, você entende todo esse fenômeno que fez com que os progressistas, que eram progressistas nas décadas de 90 e 2000, virassem carola de igreja de um jeito assim que nem na igreja tem mais. Do Felipe Nunes, Brasil no Espelho. Brasil no Espelho, que é com as pesquisas sobre tudo, e o Identitarismo do Antônio Risério. Muito bom. Então, vamos ficar com essas dicas. Uma virtude indispensável para um jornalista. Coragem. Muito bem. Senão vai vender quindim na porta do estádio, não precisa de coragem, não. Né? O que a democracia significa para você, em uma frase? A possibilidade de um mundo mais próspero e mais feliz. Maravilhoso. Bom, Madá, a gente fica por aqui. Queria agradecer muito a tua presença aqui em Brasília para estar conversando com a gente. E queria abrir para você falar com as suas considerações finais para os nossos ouvintes e telespectadores. Bom, eu quero primeiro te agradecer muitíssimo o convite aqui na Casa Política. Eu tenho muito orgulho de ser conselheira do Instituto Monitor da Democracia. O trabalho que você faz aqui é incrível, aqui e em outros países também. Eu sou muito, muito grata pela sua amizade, você sabe disso. Sou muito feliz de estar com você. Você sabe que tem alguns anos já que eu fiz uma poda na minha vida. Ninguém que anda comigo eu não gosto. Você sabe disso. É verdade. Eu sou difícil, eu nem de casa saio. Gente, é verdade. Para me tirar do mato onde eu moro, eu decidi isso, Márcio. Eu só ando com gente que eu realmente gosto. Você não vai me ver com ninguém que eu não gosto. As pessoas que eu não gosto, eu não vou falar que eu não gosto na cara também, mas eu dou uma desculpa. Eu fico lá no meu mato e pronto, e vida que segue. E eu quero dizer pra você que tá vendo esse mundo tão louco, esse barulho todo, é o seguinte, você é maioria, né?
Nós somos a maioria. Você que não tá entendendo nada, você que tá nisso... Gente, que todo mundo enlouqueceu? Que é rede social e agora tá todo mundo autoritário. E essa gritaria. E uns políticos que surgem, né? Que você fala, tem 200 milhões de pessoas. A pessoa que eles vão tirar é uma pessoa que não dá pra levar almoçar na minha casa no domingo. Que a minha mãe vai falar, que é isso? Quando a gente tem uma mudança muito grande de tecnologia e de comunicação, a gente tem essa mudança de era. A gente tem essa acomodação, né? Então, assim, a gente está passando por isso. A democracia é uma ideia que ela, nesses momentos, fica ali na berlinda, porque os autoritários surgem. Mas os países democráticos, eles não são só os mais prósperos. Eles são os que têm as pessoas mais felizes. Se você está aqui, é porque você acredita nisso. E nós somos maioria. Nós não precisamos ter medo. Eu acho que as pessoas não têm de ter medo. Você que acha que você tá só, que você é o único democrata, que você é o único que acha que tá uma bagunça, não é. É que você não é maluco para ficar batendo boca. Então você acha que você é o único. Mas tenha certeza de que tem muita gente boa por aí. É só você procurar. A gente já teve, assim, esse ápice dos canceladores, o ápice dos loucos. E agora é o momento em que todo mundo desconfia já de cancelamento. Começa o cancelamento, todo mundo já... Ah, mas será? Mas não sei o quê. A gente vê os chiliques, não acredita mais. A gente vê a armação de revista de fofoca, a gente já não acredita mais. O mundo tá mudando. E eu acho que esse é o momento das pessoas boas se encontrarem pra gente retomar a expansão da democracia no Brasil, que, no meu entender, é algo inadiável. Exatamente, meus amigos. E aqui a gente encerra mais um capítulo do nosso programa, do nosso podcast, que agora virou videocast, e que você aprende sobre democracia, aprende sobre liberdade de expressão, cancelamento. O Democracia em Foco está aqui para abrir os seus horizontes, para discutir temas que são importantes para o Brasil e para o mundo, e para sempre ser um farol um farol que possa iluminar a democracia brasileira. Agradeço você que acompanhou até aqui. Dê o seu like, se inscreva no canal, siga a Madá nas suas redes. Quais são as suas redes, Madá? Todas é o meu nome, do jeito que tá aqui na descrição, @Madeleine Lasco. Em todas as redes é isso. No YouTube, no Instagram, TikTok, Twitter, toda a rede é o mesmo nome. Perfeito. Sigam a Madá, sigam o Monitor da Democracia e a Casa Política, e seguiremos aqui com novos convidados para discutir os problemas e o futuro do nosso Brasil. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.